Está no ar mais uma edição do Boletim Unesp Notícias e hoje a gente vai falar sobre a violência contra a mulher. A quarentena tão necessária para impedir o avanço da Covid-19, infelizmente acabou aproximando mulheres vítimas dos seus agressores dentro das casas. E os números de casos de violência e de feminicídios cresceram bastante no Brasil e no mundo desde o início da pandemia. Para falar um pouquinho sobre este assunto, está aqui com a gente a professora Nilma Renildes da Silva, do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru, e que pesquisa o tema da violência contra a mulher. Professora Nilma, obrigado pela sua participação. Obrigada, TV Unesp, obrigada, Júlio, Fábio, obrigada, doutora Daniele, que vai nos acompanhar nessa jornada aqui agora. Obrigada pelo convite. Exatamente, está com a gente também, então, a doutora Daniele Mendes de Mello, que é juíza, coordenadora do Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Bauru. Doutora Daniele, obrigado também pela sua participação. Queria agradecer o convite, Júlio. Estou muito feliz de poder compartilhar aqui esse momento com a professora Nilma, com quem já dividimos alguns trabalhos, né, inclusive ali no anexo. E eu sei que está conosco também nos assessorando o Fábio, que é meu colega de turma. Estou na Unesp com a professora Raquel atualmente, então eu gostaria de agradecer a todos. Legal. Para a gente começar então com você, doutora Daniela, eu vou pegar alguns dados aqui do Brasil, do estado de São Paulo, de Bauru também, que você me passou, para a gente ilustrar um pouco essa questão do aumento do número de casos de violência. Os casos de feminicídio cresceram 22% entre março e abril deste ano em 12 estados do Brasil, na comparação 2020 com 2019 desse mesmo período. Só no Acre, por exemplo, esse crescimento foi de 300%. Já o número de comunicações de violência doméstica feitas pelo 190 da Polícia Militar do Estado de São Paulo, entre março e abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, cresceu 45%. Foram quase 10 mil ligações recebidas neste período para relatar esses casos, essas comunicações de violência doméstica. E a doutora já me passou também alguns dados de Bauru, de medidas protetivas concedidas pelo anexo, né, do qual ela coordena. Em março deste ano, na comparação com o ano passado, nós tivemos uma alta, abril tivemos uma pequena queda, maio foi mais ou menos parecido 2020 com 2019, mas em junho agora nós tivemos um dado muito preocupante. Foram 45 casos no ano passado e 76 neste ano. Doutora Daniela, então eu queria que você comentasse um pouco este panorama, o que você tem percebido aí na sua prática, na sua atuação aqui em Bauru. Sim. Nosso termômetro é um pouco diferente ali no anexo da violência doméstica familiar contra a mulher, né? Então, apenas para eu localizar os nossos ouvintes, eu queria dizer que lá nós estamos dizendo esses números baseados nas medidas protetivas que são postuladas e deferidas pelos juízes. No que consistem, né, para vocês entenderem? São medidas cautelares que vão resguardar a vítima, que está ameaçada de violência ou que sofreu efetivamente uma lesão corporal. É uma medida de não aproximação do agressor, né, ou de afastamento dele do lar. E essas medidas, é um dado fiel, né, porque são os processos, então nós confiamos plenamente nesses números. Nós observamos no início do afastamento social, em março, que houve uma redução desse número de medidas protetivas concedidas, o que já nos alarmou, né? O que estaria acontecendo, porque na mídia a gente ouviu o contrário, que estava crescendo o número de agressões no lar, de violência praticada, e aqui a gente tinha uma redução. Mas aí nós fomos acompanhando isso, conversei com a delegada da seccional na época, a doutora Priscila, ela confirmou que também lá estava, a procura era menor. Mas eu participo do Fórum Nacional de Violência Doméstica Nacional, né? Então, nós temos contatos com outros juízes também que atuam nessa área e todos diziam a mesma língua, que o número de medidas protetivas tinham reduzido. E, então, eu passei a entender, compreender um pouco melhor o que estaria acontecendo, que só poderia ser situações de subnotificação, porque nós sabemos que a violência aumenta, a mulher está ali diuturnamente com o homem agressor, né?
e não estava conseguindo ou sair de casa ou comunicar essa denúncia por algum meio, o que era bastante preocupante. Então, março e abril, nós percebemos aí que houve um decréscimo. Depois, no mês seguinte, em maio, equiparou-se, até que agora, nesse último mês de junho, já superou muito o número do ano passado. Então, agora a gente acredita que está na normalidade. E aí, a partir desses números, foi interessante que nós pudemos também adotar algumas medidas. Desde o início, eu gosto bastante de acompanhar, né, essas situações, porque essa percepção que nós acabamos identificando muitas vezes o problema, essa percepção dos números aí. Então, desde o início, quando nós percebemos esse decréscimo na procura, a psicóloga da Anexo, eu solicitei que ela, através de um número não identificável, né, mantivesse contato com todas as vítimas dos últimos 60 dias que tiveram medidas protetivas concedidas. Pelo menos aqui, as que já estavam com medidas protetivas, nós tentamos e obtivemos êxito em vários contatos. Algumas não atenderam. Então, nós nos tranquilizamos com relação àquelas que já obtiveram a medida. Então, com essas, ok. Algumas situações mais graves receberam encaminhamento e orientação pela psicóloga como proceder. Agora, nossa preocupação, então, ficou nos casos de subnotificação. E por isso que nós entendemos que é bastante pertinente essa campanha do sinal vermelho, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Com certeza. Professora Nilma, nós podemos atribuir esse aumento no número de casos justamente por conta dessa proximidade maior entre mulheres e seus agressores dentro das casas? Tem algum outro fator que você acha que é importante a gente considerar nesse momento? E lembrando também que a gente está falando aqui, né, principalmente de violência física, né, que são os casos contabilizados, os dados, mas tem os casos também de violência emocional. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, com certeza a pandemia, ela aumentou, né, o número da violência, o número dos casos de violência, né? Porque é mais tempo que está passando junto, vítima e agressor. Porque agressores, eles não se tornam agressores por conta da pandemia. Eles são pessoas que já vêm participando de um relacionamento abusivo, né? E aí, na medida em que nós temos que manter o isolamento social para evitar o contágio do coronavírus, vítima e agressores estão passando mais tempo juntos, aumentando a tensão nessa relação. Então, com certeza a gente afirma, né, que a pandemia, dentro da pandemia que já existia, que a violência doméstica, ela é fato, né, muitas mulheres não passam por isso, mas muitas passam, e como a doutora Daniela vinha falando, a subnotificação é bem grande. Eu estou acompanhando algumas profissionais no campo, muitas atividades estão suspensas, mas eu trabalho também com mulheres de baixa renda, e essa população, ela não tem condição de se afastar do agressor, e nem que o agressor seja afastado. Muitas dessas pessoas, elas dependem, né, essas mulheres, dependem desse salário ou dessa ajuda de custo que eles trazem para casa. A gente não pode esquecer que na sociedade que a gente vive, o homem é considerado o provedor. E até o fato dele ser considerado o provedor, que o fato de estar dentro de casa provoca uma certa tensão na medida em que ele não está conseguindo produzir o suficiente para trazer, né, os produtos necessários para a sobrevivência dentro de casa. A tensão emocional desse sujeito também aumenta, e com certeza vai aumentar os casos de violência doméstica. E realmente tem uma outra questão que precisa ser muito conversada, que é essa interpretação de que violência é mais a física, que violência, a hora que a gente fala de violência e pergunta para as pessoas qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça,
a palavra que vem na cabeça das pessoas é o bater, né? Então, é a violência física. No entanto, existem outras formas de violência que é muito mais grave, muitas vezes um tapa, é muito mais grave que um empurrão, que é a violência psicológica, que a maior parte das mulheres em isolamento social com seus companheiros é da hora que levanta a hora que levanta, porque inclusive quando estão dormindo são atormentadas o tempo todo, né? É bem assim que elas falam. Então, essas profissionais têm trazido, né, essa informação desse aumento da violência psicológica, que também, no meu ponto de vista, desde quando eu comecei a discussão da violência doméstica, eu nunca interpretei a violência psicológica como apenas a violência psicológica em si, porque ela, além de ser uma das formas de violência, ela acompanha também as outras formas de violência. Eu não consigo ver e pensar numa pessoa que leva um tapa, ou que é empurrada, ou que é coagida a manter relações, né, a ter relações sexuais e outras com seus companheiros, ela não está se sentindo humilhada, ela não está sentindo vergonha do que ela, como mulher, tem que estar respondendo. E então, não é só a violência psicológica, a violência emocional, como uma forma pura. Ela acompanha todas as outras formas de violência. Então, é uma sobrecarga emocional extremamente grande para as mulheres nesse momento. Lembrando que existe aí os outros tipos, né? A violência patrimonial, a violência moral, e também o quanto fica claro que as mulheres estão tendo que suportar relações neste momento por conta da dependência que ela tem, ou financeira, ou emocional, ou a moral, que acaba sendo a obrigação de manter esse relacionamento, porque nesse momento de pandemia, por mais que os serviços públicos estejam funcionando, para a maior parte das mulheres, principalmente as de baixíssima renda, ou as de sem renda, porque a gente está tendo muita denúncia, né, de mulheres que estão completamente sem renda nesse momento da pandemia, e aí os companheiros estão abusando mesmo, no sentido de que elas são obrigadas a fazer e a pensar e a agir do jeito que eles estão querendo. A situação está muito trágica, e pensar tragédia aí só como muito triste, eu acho que não está dando conta mais. A gente tem que pensar o trágico na sua figura bem grega, sabe? De caos mesmo, porque a situação está exacerbando bastante. Eu não sei, eu acho que é um pouco para a gente começar a discutir uma situação que já era pandêmica a nível global, e que aumentou agora com a pandemia, e que vai ter uma tendência de explosão pós-pandemia, de acordo com as minhas colegas de outros países que já estão na fase de superação aí da fase de pico, né, da contaminação, e que estão saindo do isolamento social. A gente vai ter uma explosão de casos de violência e de busca pelos serviços bem grande, possivelmente aqui no Brasil também. Doutora Daniele, para a gente falar um pouco dos canais que essa mulher tem hoje disponíveis para ela fazer qualquer tipo de denúncia de violência que ela esteja sofrendo, quais são eles? Quais você aponta como os mais seguros nesse momento em que, como a gente sabe, elas estão ali praticamente 24 horas ao lado do agressor? E já fale também um pouco dessa campanha, né, o Sinal Vermelho para a Violência Doméstica, que eu lendo aqui, eu achei muito bacana, eu acho que tem tudo para pelo menos notificar mais e trazer um pouco mais de dados, de luz para essa questão, e aí, de fato, buscar políticas para acolher melhor essas mulheres, para ajudar essas mulheres. É bastante interessante essa pergunta sua, Júlio, e eu quero casar com o que a professora Nilma acabou de dizer também, porque nós estamos falando de vulnerabilidades diferentes, né? Nós temos
várias espécies de violência, como a professora Nilma mencionou, e nós temos vulnerabilidades sobrepostas que atingem determinadas mulheres. Então, é impossível generalizar e apontar, olha, você siga por esse caminho, você siga pelo outro, né? E a mulher também tem que entender qual é o momento dela, se ela está preparada, né? Acredito que a professora Nilma pode desenvolver melhor esse assunto, que é o ciclo da violência que a mulher passa. Então, não necessariamente ela vai procurar uma delegacia de defesa da mulher no primeiro momento. Às vezes ela precisa de uma assistência social, às vezes ela precisa de um atendimento específico na saúde. Então, é interessante a gente observar isso, essas peculiaridades, essas vulnerabilidades sobrepostas quando nós falamos de violência contra a mulher. Aqui em Bauru, também desde o início do afastamento, eu pedi informações para todos os órgãos para saber quais estavam operando presencialmente, por teleatendimento, e eu recebi retorno de todos, né, e eu sei que todos estão atendendo presencialmente as situações urgentes e por teleatendimento aqueles que não são considerados urgentes. Então, na assistência social, os 2 CREAS, na saúde, a Casa da Mulher, dizendo especificamente da mulher em situação de violência, né? E o CRM, que faz esse atendimento de ordem psicológica, social e até mesmo jurídico, tem um atendimento ali, e faz o encaminhamento depois disso da mulher, inclusive se for o caso de encaminhar para uma casa-abrigo. Então, esses serviços estão operantes. A DDM tem um canal bastante importante hoje, é recente essa alteração na Polícia Civil, que é o Boletim de Ocorrência Eletrônico. Antigamente, até muito pouco tempo atrás, a mulher ela não tinha esse canal de comunicação. Então, ela tinha que se dirigir presencialmente a uma delegacia. E muitas vezes nós sabíamos o que acontecia, o homem ia atrás e a esperava na porta. Então, hoje é muito importante esse novo acesso pelo boletim de ocorrência eletrônico para as mulheres que têm acesso à internet, têm um computador, né? Nós estamos falando dessas mulheres que têm esse acesso, porque tem aquelas que não têm, que nós sabemos. Então, existe essa possibilidade, né? O anexo, o atendimento é exclusivamente de processamento dos autos. Então, nós estamos fazendo audiências em casos de réus presos e de forma remota, né? O judiciário está 100% remoto hoje. Então, nós não temos atendimento presencial. E a campanha Sinal Vermelho para a Violência Doméstica, como que vai funcionar? O que é? Em Bauru também ela já pode começar a funcionar? É uma campanha nacional, né? Então, a nossa ideia aqui, as grandes redes já se engajaram, já assinaram um termo de compromisso, já receberam uma breve capacitação dos seus funcionários como devem agir. Mas a nossa preocupação eram as farmácias localizadas em bairros, né, localizadas em periferia, porque essa mulher em situação de violência pode procurar, se for procurar, a farmácia mais próxima dela, que é a do bairro. E essas não são grandes redes. Então, a nossa ideia de, em contato com os vereadores aqui, né, com a vereadora Yasmin, que marcou essa reunião, a ideia era capilarizar essa campanha, para que chegassem às farmácias localizadas mais distantes aqui na cidade. É uma campanha bastante simples, inclusive ela atende vários tipos de mulheres, porque ela é inclusiva, basta um X nas mãos, né? Ontem eu contei ali na reunião para os vereadores de uma notícia que foi divulgada no estado de Mato Grosso do Sul, de uma mulher que permaneceu em cárcere privado, ela com a filha de 2 anos, ela era surda-muda, e ela ficou em cárcere privado ali na casa da irmã e do cunhado, obrigada a realizar todos os serviços domésticos. E quando ela teve a oportunidade de falar com a filha mais velha, de 20 anos, ela mostrou o X vermelho na mão. E a filha mais velha atentou para isso, e acionou a polícia e conseguiram resgatar essa mulher. Então, é interessante também por isso, né, por ser inclusiva. Mas a ideia é bastante simples, a mulher, ela se dirige até essa farmácia e mostra um X em uma das mãos, para o atendente, que de forma bastante discreta,
pode, no momento, acionar a polícia militar ou anotar os dados dessa mulher de forma sutil também, para que ela possa receber um atendimento posterior pela polícia militar, né? Ela não precisa acessar diretamente ali 190, porque às vezes ela não tem essa possibilidade com o agressor próximo dela, mas ali ela tem essa possibilidade de ter o contato com a polícia e comunicar. Professora Nilma, a doutora Daniela até falou dos ciclos da violência, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, então, quais são esses ciclos da violência doméstica? É possível que a mulher identifique facilmente um comportamento agressivo e consiga agir de uma maneira preventiva antes que, de fato, a violência física ocorra, apesar de ela já estar sofrendo a violência ali psicológica, mas antes que a física ocorra de fato? Antes de eu falar do ciclo da violência, eu gostaria de falar da importância da mulher se questionar quando ela está passando por uma situação que ela não está achando que é natural, que é normal. Porque muitas mulheres, elas estão sofrendo violência e elas entendem que é assim mesmo e que não tem jeito e que elas têm que suportar aquilo e que elas têm que passar por essa situação. Às vezes o homem está gritando com ela, está usando palavras que não são agradáveis, e a mulher não entende que isso é um tipo de violência e que ela não precisa aceitar que ela seja tratada dessa forma. Então, eu gostaria que, primeiro, uma fala mais direta, assim, mais direta para as mulheres, no sentido de que, assim, para um pouco, né, e sinta o que está acontecendo. E se ela não estiver confortável, para ela perceber que ela está sendo vítima de uma opressão. Muitas mulheres não reconhecem isso, ou muitas mulheres acham que não tem o que fazer em relação a isso. Então, é a primeira questão que eu gostaria de colocar, que as mulheres entendessem e procurassem se ver nessa relação e ver se estão confortáveis. Eu, às vezes, falo com os meus alunos uma coisa assim, olha, as minhas alunas e alunos, ensina as mulheres a sempre estar verificando se esse momento da vida delas, que está trazendo esse desconforto, existia quando ela namorava. Como é que era este relacionamento quando eles se conheceram? Quais foram as promessas feitas de um para o outro? Quem é que não está cumprindo? Porque o homem para de cumprir rapidamente, mas ele continua exigindo da mulher que cumpra. E achando que, inclusive, ele tem razão no que está fazendo. Então, esse desconforto é porque a mulher está sendo oprimida, ela está sendo vítima de uma relação abusiva. Então, essa primeira percepção, ela é extremamente importante para as mulheres se mobilizarem. A segunda é essa que a doutora Daniele trouxe, que tem a ver com o ciclo da violência, que é esse momento de tensão. Esse momento de tensão, ele ocorre, a mulher às vezes percebe, às vezes não percebe, ou às vezes acha que essa tensão é por conta da pandemia, ou é porque ele bebeu, ou é porque ele fez uso de drogas, ou é porque nós estamos sem dinheiro, ou é porque nós estamos sem comida. Essa tensão, ela está sendo agora motivada e exacerbada porque ela está num relacionamento abusivo. Porque se ela estiver num relacionamento, se ela estivesse num relacionamento onde a comunicação não fosse pela opressão e pela violência, todas essas coisas que eu falei, que ela está pensando que é causa, ou o opressor está tentando colocar que é causa, vai perceber que não, é efeito de uma relação abusiva. Então, essa fase de tensão, ela é extremamente importante que ela seja percebida, e que a mulher
E não se sinta culpada, não sinta com medo, não se sinta envergonhada, e que ela, nesse primeiro momento, é claro que vai ter todos esses sentimentos, mas eu gostaria que esses sentimentos, nessa hora, ficassem de fundo, e que as mulheres pensassem, olha, eu não tenho culpa de tudo isso que está acontecendo, vamos conversar, vamos dialogar, e tentar diminuir essa fase de tensão, se for possível. Se não for possível, que ela já busque ajuda, porque a tendência é que essa fase de tensão evolua para uma fase mais crítica, aonde vai haver uma convulsão nessa relação e ele vai se tornar um sujeito agressivo, né? E às vezes a mulher também, para se defender, vai lançar mão da violência, e isso não vai ser bacana, porque normalmente a violência vai estar acontecendo dentro de casa, na presença de filhos, e os filhos vão entender que dificuldades devem ser enfrentadas pela violência. Então, a violência tem isso também, né, de ser usada como uma forma educativa, e isso não deve acontecer. Mas, como isso não é culpa da mulher, ela não tem que trazer isso para si, e aí essa fase seguinte, que é essa fase de explosão, ela tem que estar preparada. E eu brinco, né, nessa fase do estar preparada, para que essa caoticidade desse momento não venha a tragicidade. Eu brinco e digo assim, gente, quem está numa relação abusiva, tenta ter sempre uma rota de fuga, tenta ter uma amiga que pode chamar, o telefone sempre perto, está longe de armas, está longe de faca, está longe da cozinha, está longe de qualquer coisa que possa servir para que esse agressor complique essa fase explosiva. E se ela precisar sair de casa, nunca saia sem os filhos. E, de preferência, mulheres, saia fazendo escândalo, sabe? As mulheres, às vezes, tentam sair quietinhas, e aí o sujeito se aproveita disso, e é um absurdo. Não, ela precisa de proteção. Então, ela precisa gritar, fogo, alguém me ajuda, está pegando fogo aqui. Porque quando grita socorro, tanto em situações de violência sexual, como de violência física, e essa fase explosiva, na sociedade funciona que briga de marido e mulher não se mete a colher. E aí, então, as pessoas vão ficar quietas. Então, é muito importante que as mulheres dê sinais, né? E eu acho importante também que essa campanha que a doutora está colocando, é muito importante que ela exista e que essa mulher já vá também fazendo essa marca na mão dessas crianças, que também vai estar sendo ali essa vítima, já tenta mostrar isto e pedir ajuda para conter, porque se ela não conseguir conter ali, se essa pessoa agressiva não for contida e essa mulher ter que sair, essa rota de fuga tem que funcionar. Essa mulher vai precisar de proteção. Aí, se ela não sai neste momento, e se ela não procura ajuda neste momento, costuma ter uma outra fase, né? Essa fase de explosão, ela costuma ser muito ruim para a família, para a vivência das crianças que vão levar isso na sua história educativa, para o psiquismo desta mulher que vai ter essa situação traumática para resolver, e por que não dizer que também vai ter esse crime, este homem agressor para resolver. Então, até a gente transformar essa situação toda do ato, da conduta, do comportamento violento num crime, muitas outras situações talvez precisam ser enfrentadas, como, por exemplo, se essa mulher está sem alimentos, a assistência social precisa ser acionada. Se esse agressor chegou na fase de agressão física, essa mulher precisa acionar a saúde. Se ela está sendo ameaçada, ela precisa ir para um abrigo.
Se essas crianças estão traumatizadas, ela vai precisar dos serviços de psicologia. Então, é por isso que a rede básica de assistência social e a rede básica de saúde, elas têm que ser entendidas como a porta de entrada para todas essas demandas e funcionar em rede, porque a hora que chega lá uma mulher com 2 crianças, sem passe de ônibus, sem alimentação, sem proteção, essa rede tem que ser acionada para garantir proteção para essa mulher e para essas crianças. E aí eu peço sempre para as mulheres que é assim, se você está e identificou que é um relacionamento abusivo, que chega nessa fase de explosão e que descamba para a violência física, ó, mulher, sai dessa. Isso nunca foi amor. Isso sempre foi o uso do poder a serviço deste opressor. Sai fora, não volte, não deixe a fase de lua de mel chegar, porque a fase da lua de mel, que é uma fase que fecha esse ciclo, aonde o homem percebe o que foi que ele falou, a besteira que ele fez e o crime que ele cometeu, ele vai pedir desculpas, ele vai recorrer ao fato de ser pai dos filhos dela, de ser o marido dela, vai tentar culpabilizá-la por esta agressão, ou vai culpabilizar a pandemia, ou o álcool, ou a droga, ou o desemprego, quando todas essas coisas não é o desencadeador da violência, ela pode potencializar, mas é um sujeito que usa do seu poder, viu, Fábio, a nossa conversa inicial, é um sujeito que usa do machismo recorrente na sociedade, do machismo introjetado em homens, mulheres, crianças, e todos os gêneros, né, não é só entre homens e mulheres que a violência acontece, não é só em casais binários, em casais homoafetivos também ocorre, e em relações de gêneros também não heteronormativas também acontece, e a gente precisa estar muito atenta e a rede preparada para atender toda essa diferença de necessidades geradas por essa violência e essa diferença de pessoas envolvidas, que nem sempre é um casal heteronormativo, né? Então, nós precisamos estarmos atentos a essa questão geral. Aí eu já queria emendar, para esclarecer que, assim, a violência só existe porque nós vivemos numa sociedade que permita que ela existe. A violência, ela só exacerbou porque nós estamos sendo governados por um governo do ódio e da violência, e que faz a apologia da violência o tempo inteiro. Então, eu gostaria muito de trazer essa discussão social para a discussão da violência, que esses momentos onde nós devíamos estar tendo um governo que estivesse usando este lugar para acudir toda essa população em situação de risco, porque não existe grupo de risco, é toda a população que está em risco, porque por mais que façamos isolamento, por mais que tenhamos as campanhas brilhantes como essa que a doutora está expondo, nós estamos em situação de risco, gente. Qualquer um pode estar com o Covid, qualquer um pode estar doente. Então, não é o idoso, não são os grupos mais vulneráveis, não são os grupos que têm comorbidade. Todos nós estamos sujeitos, neste momento, a sermos contaminados, né, e estarmos doentes. E aí, quem é que vai cuidar dessas pessoas doentes? São as mulheres, porque os serviços de cuidados na nossa sociedade, eles são despejados sobre as mulheres. O machismo, a misoginia, a homofobia, e aí todas as fobias, ela resvala sobre o corpo da mulher, o corpo das mulheres. Queria aproveitar, inclusive, o gancho que você falou da importância de ter uma rede, né, de assistência, de apoio para essa mulher, e perguntar para a doutora Daniele
Como que ela vê essa rede hoje em Bauru? A gente sabe, né, que a denúncia é o primeiro passo, né, a mulher tentar, de alguma maneira, se livrar e mostrar e dar, e falar do caso dela, mas ela precisa ser acolhida de várias maneiras, como a professora Nilma falou. Como que é essa rede hoje em Bauru, doutora? Só um pouquinho, Daniele. Só um pouquinho. Quando as pessoas falam rede, eu quero reforçar o que eu falei. A rede e a busca de ajuda não vai ser apenas pensar delegacia, porque pensa violência doméstica, as pessoas já pensam a delegacia. E muitas vezes, essa busca de proteção passa pelo CREAS, pelo CRAS, pela Unidade Básica de Saúde, pelas UPAs, e pela essa outra rede de apoio, aonde a gente tem o serviço da família, né, da saúde da família. Eu gostaria de colocar isso para clarear aí essa discussão, Daniele. Foi bastante oportuna a sua observação, Nilma, e eu ia falar justamente nesse sentido. Em Bauru, existe um fluxograma de atendimento da mulher, e o judiciário está na extremidade desse fluxograma, está lá no fim, porque a gente entende que a mulher ela deve receber atendimento, todos esses atendimentos dos quais ela necessita, passando pela assistência social ou tendo uma porta de entrada aí pela saúde, como a professora Nilma disse, né? E às vezes ela não está pronta para comunicar esse fato para uma delegacia, mas é fato que muitas mulheres conhecem apenas esse canal da delegacia. Então a rede ela precisa se exteriorizar e trabalhar conectada, né? Como o próprio nome diz, rede é isso, né? Então nós precisamos explorar melhor a rede nesse sentido. Teve uma experiência bastante interessante que nós atuamos de forma invertida. Então, o judiciário que fica lá na extremidade, nós atuamos recentemente numa situação de tentativa de feminicídio, que eu fui procurada pela Comesp, que é o Conselho da Mulher lá de São Paulo, ligado ao Tribunal de Justiça, que veio a saber dessa tentativa de feminicídio aqui em Bauru, que foi bastante grave, e porque lá tem um projeto Fênix de reconstrução, no caso de perda, né, de pele, necessidade de qualquer tipo de reconstrução. E existe uma médica de Bauru que soube dessa tentativa e acionou essa colega minha da Comesp, que me acionou. Então, nós atuamos de forma invertida. Nós ficamos sabendo antes, a rede não sabia ainda, né, a assistência social ou a saúde, ela foi parar num pronto atendimento, hospitalizada, se submetendo a várias cirurgias, e nós começamos a entrar em contato com todos, né, entramos em contato com o CREAS, entramos em contato com a saúde, para que viessem apoiar essa mulher e saber a situação dos filhos dela, porque ela é internada, mas ela tinha vários filhos ali sozinhos na residência. Com quem estavam esses filhos, como que eles estavam se mantendo, uma vez que a mãe estava internada em uma situação gravíssima. Então, foi bastante interessante. E aí, eu já estava com essa ideia de criar um novo projeto ali pelo anexo, para essas situações graves, né, de feminicídio e tentativa de feminicídio, porque eu já vim observando também, analisando os processos, que as mulheres em situações gravíssimas, que são essas de feminicídio, que é só para a gente entender aí, para quem é leigo, né, o feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher pela razão de ser mulher, em razão da condição do sexo feminino. Né? Não coube ali para o legislador a palavra gênero, que seria mais apropriada, e ele usou essa terminologia, né? Que foi uma discussão ali, e as feministas acabaram cedendo para conseguir passar o feminicídio. Mas em situações graves, a mulher não procura antes, nem mesmo a delegacia, o judiciário. Então, existe esse limiar, talvez, né, do sofrimento, aí, da violência, de suportar a violência, e justamente porque ela não procurou antes, chega a essa possibilidade de morrer sem que o Estado fique sabendo que ela corria esse risco.
Então, ela não procurou uma medida protetiva anteriormente, pouquíssimos casos, nós vemos que houve acionamento do judiciário para conseguir essa proteção, e então nós, com base nessa verificação desse levantamento dos processos, nós pensamos nesse projeto de trabalhar de forma mais integrada com a rede nesses casos mais graves, né? Partindo dessa interlocução mesmo do judiciário para conseguir esse atendimento amplo da mulher, chegando até os filhos. Então, nem sempre a denúncia é o primeiro passo, é isso que a gente observa. E por isso também a importância das farmácias aderirem a essa campanha, porque se a mulher por algum motivo não procurou uma delegacia, ela pode procurar uma farmácia numa situação grave. Então, para os casos graves, acredito que seja bastante interessante nós, né, nos esforçarmos aí para que essa campanha tenha sucesso. Legal. Professora Nilma, para a gente encerrar, gostaria que você falasse da importância da gente trazer esse assunto, dar luz a esse assunto, né, no momento de pandemia, no momento de isolamento, e no momento em que, como a gente sabe, uma sociedade machista, e muita gente fala, mas também morrem homens. A própria doutora Daniele falou, né, feminicídio é matar a mulher simplesmente por ela ser mulher. Então, para você fazer um fechamento, qual a importância da gente cada vez mais discutir isso e trazer esse assunto, mostrar os dados e fortalecer a rede de apoio, né? A importância é a importância da educação cultural, né? Porque como o machismo ele é estrutural, ele passa, né, de pai para filho e de instituições para instituições. Então, a grande importância desse debate é para que a gente vá desconstruindo essa construção cultural que é o machismo, que é o patriarcado, que é o uso do poder dado ao homem sobre a mulher. E há pouco tempo, né, a gente está conseguindo sair disso. As pessoas, o homem diz muito, né, mas homens também morrem. Mas homens morrem em situação diferente. Homens morrem na rua e homens morrem por outros motivos. O homem não morre porque ele é homem, né? Como a doutora Daniela explicou. O feminicídio, a mulher morreu porque ela era mulher, né? E eu gostaria de fazer um adendo, que eu fiquei pensando na fala da doutora, que normalmente a mulher vítima de feminicídio, ela não procurou antes mesmo. Mas sabem por quê? Porque esse poder foi exercido com tanto poder, com tanta força, que essa mulher não conseguiu buscar ajuda, ela não conseguiu sequer falar e pensar sobre essa situação que ela vivenciava. E muitas, elas passaram sim, mas pela saúde ou pela assistência, e não foi detectado a questão da violência, porque ainda se encobre muito a violência do homem sobre a mulher, porque é naturalizado este poder. Então, de novo, a importância dessa entrevista, essa questão educativa e de construção e de desconstrução de uma história social que nós mulheres estamos arrastando por séculos e séculos, milênios até, e que precisa ser desconstruída porque ela está na Bíblia e ela está em muitas teorias científicas, ela está no senso comum, ela está em todos os lugares. Então, é muito importante, né, esse nosso trabalho, esse trabalho de vocês, do jornalismo, de poder dar luz a essas pesquisas que a gente faz, a esses estudos que nós promovemos, dar luz a esse trabalho que a doutora Daniele, a psicóloga Cláudia, né, que está lá no anexo com ela, vem fazendo, a importância que
que a gente também começou a fazer agora aqui em Bauru, o grupo com homens autores de violência, porque o machismo, ele também é uma construção social, então ela precisa ser desconstruída também na cabeça dos homens. Então, esse crime, eles precisam saber que eles cometem muitas vezes achando, como eles acham que é um poder que eles têm sobre a mulher, né? Para mim tem algumas coisas que é muito maluco, né? No século XXI a gente está vivenciando ainda, né? Essa coisa dessa pandemia desse jeito, esse machismo exacerbado e sendo reproduzido muitas vezes por mulheres. Isto é extremamente importante que a gente tenha coragem de falar, porque quem educa as crianças são as mulheres. E aí eu quero chamar os homens para esse trabalho de ajudar as mulheres a educar as crianças sem violência, ajudar a gente a fazer um desenvolvimento de uma educação antimisógina, né, e antirracista, anti tudo aí, né, antiviolência. Eu fico pensando que nós estamos caminhando, estamos no começo, ainda é muito cedo para a gente dizer assim, olha, chegamos aonde nós queríamos. Não, a gente ainda estamos engatinhando na questão do desmonte, da misoginia, do machismo, e eu acho que essa é uma tarefa de homens, mulheres e todos os gêneros na sociedade para construirmos uma sociedade pautada não pela violência. E é essa a importância que eu vejo nesse trabalho, é essa a importância que eu vejo nessa entrevista, nos meios de comunicação, e eu tenho certeza que a doutora Daniele vai conseguir complementar melhor esse trabalho, essa pergunta, porque ela está lá fazendo o doutorado dela agora também, já pensando, né, nessa questão da comunicação, e do quanto é importante dar visibilidade para esta questão totalmente invisível da violência doméstica, e dizer para os homens que eles tiveram o poder esse tempo inteiro, e esse poder nunca foi questionado, e que o que está acontecendo agora é justamente isso, nós só estamos questionando de onde é que ele tirou esse poder, e quem foi que deu esse poder para ele, e que ele não tem, e que se depender da gente, ele não vai ter, né? A gente vai dividir a educação de crianças, adolescentes, homens e mulheres, e todos os gêneros na sociedade. Professora Nilma, agradeço demais a sua colaboração e passo a palavra final, então, para a doutora Daniele aí fazer o fechamento dela. Júlio, foi bem oportuna essa colocação, fico feliz de poder fechar com essa ideia de violência cultural, porque nós falamos até muito, na maior parte dessa entrevista aqui, sobre a violência direta, aquela que a gente vê sobre o feminicídio, né? Hoje nós temos números para identificar essas violências, né, que são muito exploradas na mídia. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de violência doméstica, então sempre ficou entre 4 paredes essa violência. Né? Mas por que existe essa violência direta contra a mulher? Essa visível, essa numérica, palpável, identificável, por conta da violência cultural que dá substrato a ela. Né? Então, nós temos incrustado na sociedade essas ideias do patriarcado, como a professora Nilma falou, dessa subjugação do homem sobre a mulher, que a inferioriza todo o tempo. Né? É uma ideia de dominação mesmo. Então, é bastante importante essa entrevista, porque nós trabalhamos com a ideia de violência cultural também. Então, a gente tem sempre que lembrar, né, que existe a violência direta, como também a violência reproduzida pelas estruturas de poder, pelas organizações públicas e privadas, nessa abordagem da mulher, nessa rota crítica que ela percorre, lembrando que nós, como sociedade, somos responsáveis por reverter esse papel de dominação do homem na sociedade, como a professora Nilma bem explorou agora há pouco.